Sabe, irmãos, nós, felizmente, temos memória muito curta. A nossa fé, muitas vezes, ela é circunstancial. Nós acabamos de sair, irmãos, de um dos maiores vendavais que o mundo já viu. Uma pandemia que ceifou milhões de vidas no mundo. Milhões. Estamos retornando de um seminário no Rio de Janeiro. E nós fomos tão impactados naquele lugar. Porque aquele lugar ali, um auditório para perto de 10 mil pessoas, devia ter umas 6 mil. Foi ali um hospital de campanha. Milhares morreram ali do Covid. E sabe, quando nós estávamos naquele momento ali, estava ministrando a Ana Paula Valadão, e ela recebeu uma mensagem de um médico que trabalhou ali. E a mensagem que ela recebeu, o médico emocionado porque ele estava no seminário, ele trabalhou lá. Aonde morreram tantas pessoas, irmãos. Deus estava curando milhares de pessoas naquele lugar. Então, sabe, irmãos, nós estamos em um momento muito delicado na nossa nação. Mas eu quero que você entenda isso. Nós atravessamos uma pandemia com Deus. Estamos aqui vivos. Amém? Ele é o mesmo Deus da pandemia, irmãos. Ainda que o nosso coração se entristeça, se revolte. Eu estava me lembrando agora, né? Muitas pessoas estão acampadas em frente dos quartéis e me veio à memória as pessoas que estavam acampadas nos hospitais, oravam, cantavam. E é assim, irmãos. As armas da nossa guerra são outras, queridos. O nosso Deus, Ele está no controle, não podemos perder essa fé, irmãos. Se eu e você perder essa fé, você vai lutar na força do seu braço, na força do meu braço. E é possível que a gente pereça. Mas aqueles que creem, irmãos, não vão perecer. Deus vai trazer uma resposta para essa nação. Não é um que está orando, não é o nosso grupo, irmão. Ali naquele seminário eram milhares e milhares. E é no Brasil milhões de gente que estão clamando ao céu. Vai ter resposta de Deus. Então não desfaleça o teu coração, querido. Corríamos do Covid. Pegamos Covid, muitos de nós não morremos. Outros não pegaram, foram privilegiados. Pegaram só uma gripinha. Eu já peguei a mais fraca, graças a Deus. Acho que eu não aguentava, não. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque vem ao meu coração, irmãos. Deus não falha, o nosso Deus é poderoso, Ele é poderoso nas batalhas. Foram 2 anos mais difíceis. Eu não sou tão velho assim, mas não tão novo. Eu não me lembro. Irmão, nós tínhamos medo de ir em mercado, de ir em farmácia, de andar na rua, de não sei o quê, de não sei o quê. Tanto medo. E agora parece que novamente o espírito do medo está se levantando sobre o Brasil. Mas vai cair por terra em nome de Jesus. E nós vamos nos levantar na força do Senhor. E não é nenhuma crítica, não. Você que foi para frente do quartel, orou, fez seu protesto, isso é justo, isso é lícito, isso é cidadania, não tem nada de errado, não.
Mas mais do que isso, irmão, quando a gente está diante do exército dos céus, clamando, dizendo, venha, Senhor, aleluia! A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Não podemos ficar encavernados, não. Cada um dentro da sua proporção. Mas eu quero te falar que o mesmo Deus que nos ajudou a atravessar essa pandemia está conosco. Não seremos abalados. Você pode ficar de pé? Quero que você dê a mão. Cadê os nossos ministros? Vamos declarar, segura na mão de alguém aí. E vamos proclamar isso, não seremos abalados. Confiamos em nosso Deus. Nós estamos chamando o exército dos céus para guerrear a nossa guerra. Está difícil, tá, irmãos? A batalha é grande, mas o nosso Deus é vencedor. Um vírus que não se podia ver, de alta contaminação, o nosso Deus nos deu a vitória. Você que está em casa nos acompanhando, dobra teu joelho, vamos clamar ao exército dos céus. Vamos declarar que esse Deus é suficiente, que é poderoso. Levante um clamor. Vamos contra as potestades que estão vindo sobre a nossa nação. Não seremos abalados. Comece a clamar. Exército de Deus, Confiamos em nosso Deus. Ó Deus dos milagres. em seu eterno amor. Não seremos Trevas do inferno, trevas do inferno, trevas que estão sobre o Brasil, recuem, 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 espírito de confusão, em nome de Jesus, recuem, 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 recuem. Estabelecemos o reino de Deus. Ore, ore, ore com seu irmão. Vem a força de Deus. Fortalece o teu povo. Seus Inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Chamara, fecha os teus olhos. Creia, as trevas estão recuando. Um povo se levantou. Um povo se levantou no Brasil, irmãos, para guerrear essa guerra. Você é um guerreiro que Deus que levantou nessa nação. Teus pés, tuas mãos, tua boca. Você está tendo um posicionamento. E é tempo de resistência. Aleluia, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não entregaremos o Brasil para nenhuma hoste maligna.
Ora em línguas, agora você que é batizado. Deixa o Espírito Santo te usar em línguas para profetizar sobre essa terra. Te levanta como profeta. Ora em línguas, deixa o Espírito do Senhor tomar posse de ti. Xarabaraha, erebere canta lavassuri virianda lava, ribalava sorebe canta lavato, ribalai, lere coro saramanai. Meu Deus, erebarabarai, ere canta lava. Curva sua cabeça. Lama caramanás. Comece a fazer um movimento assim como se estivesse marchando. Irmãos, eu vejo pés ungidos sobre a nação. Eu vejo pés, gente resistindo. É o exército de Deus marchando sobre a terra. Olha o exército de Deus aí. Caramana, Xaramá, Dei, Marche, Xaramara, Caramanere, Robalama, Serebe, Caramara, Rivalamara, Yeraba, Suri, Yalamai, Revara, Caramagueira, Erororoba, Sere. Tem guerreiro aqui. Meu Deus, Chorabacacarama, Marere Sore. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Nosso Deus é mais forte. Alamaracarama, Xarabarabalabara. Nosso Deus é mais forte. Nosso Deus é mais forte. Diga, nós resistimos. Diga, nós resistimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado, você é um soldado arregimentado. Senta aí em nome de Jesus. Guerreia lá e guerreia aqui, irmão. Aleluia. Despertou, irmãos, algo. Parece que estava amortecido. Um amor pelo Brasil, uma vontade de ver essa nação alcançando para o que ela foi chamada. É por isso, irmãos, que o que eu quero vos falar nesta noite, eu quero ser sucinto e ao mesmo tempo extenso. Dá para entender isso? É meio paradoxo, mas você já vai entender. Eu quero compartilhar algo que tem queimado em meu coração. E deixa eu te dizer algo que eu estou, irmãos, como diz o Denardi, focado. Mas eu estou determinado a viver um novo tempo em minha vida. E semana que vem vocês vão ver o tema que nós vamos abordar para o projeto de vida. Algo que nós oramos muito a Deus. E eu vejo algumas coisas que Deus vai estar fazendo nesses dias. Não só nesse ambiente, mas levando-nos para fora também desse ambiente. E eu creio que há uma voz de comando de Deus,
em vários ambientes para que o povo de Deus tenha uma posição muito definida. E talvez tudo isso que nós estamos vivendo esteja nos despertando para ter um posicionamento, porque talvez um certo comodismo tenha tentado vir sobre nós. Deus nunca permite algo, irmãos, sem que Ele tenha um propósito. Mas eu quero que você preste atenção. Eu vou citar muitos textos bíblicos. Então, hoje, eu gosto de pregar de forma muito expositiva. Mas hoje, eu vou ser um pouco mais textual, citando vários textos. E eu quero que você acompanhe esses textos para uma fundamentação daquilo que nós queremos liberar sobre a sua vida. E eu creio nisso. E nós vamos falar nesta noite com vários textos sobre os sinais que seguirão aos que creem. Diga assim comigo: sinais seguem quem crê. Quem tem sinal aí? Não estou falando de sinal de nascença, tá? Você tem sinal? Sinais? E às vezes parece que a gente não tem, mas a gente tem. Isso pode aumentar. Mas observe, nós vamos usar bastante o telão aqui. Vamos passear um pouco pelo Novo Testamento. E não vou comentar muito sobre o texto, apenas o primeiro texto. E depois nós vamos vendo o que aconteceu baseado nessas promessas de Jesus. Então nós vamos ler Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 20. Essas são as palavras de Jesus antes dele ser assunto aos céus, antes dele ser tomado ao céu. Então ele deu esses comandos e fez promessas. Diz o texto sagrado assim, Marcos capítulo 16, versículo 14 em diante. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Preste atenção que Jesus, o que ele censurou aqui? Diga: a incredulidade, a dureza do coração. Por que ele censurou? Porque ele tinha falado de algumas promessas que ele havia feito em relação à morte dele e à ressurreição dele. E os corações dos discípulos ficaram meio duros, ficaram incrédulos. Será que ele ressuscitou mesmo ou não? Então ele deu uma chamada, uma repreendida, vamos dizer assim. Mas em sequência Jesus, porque não deram créditos ao que tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes, aí vem os comandos: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Amém? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será, diga, condenado. Agora o versículo 17, que é o tema do que nós vamos falar. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal.
se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Digam, sinais que se seguiam. Então, vejam que quando Jesus está para ser assunto aos céus e ser tomado dos discípulos, ele dá essas ordenanças de pregar o evangelho, que todos deveriam pregar o evangelho. Quem recebesse e cresce seria, e batizados seriam salvos, e que os sinais seguiriam, acompanhariam os discípulos na pregação deles. E no final do texto está dizendo que o Senhor cooperava com eles e os sinais iam acontecendo. Sabe, uma das coisas que eu lembro-me bem no início da minha caminhada como estudante da Palavra de Deus, eu li uma história de uma senhora, em um dos livros de ilustrações, que ela chegou para o pastor dela, com Marcos capítulo 16, e perguntando para ele assim: pastor, Jesus ainda cura hoje em dia? Jesus cura ainda hoje em dia? Aí o pastor olhou para ela e disse: minha irmã, Marcos capítulo 16 não está contido nos melhores manuscritos do Novo Testamento. Isso é um pouco mais profundo. E diz que aquela senhora olhou para ele e disse: pastor, eu só estava lhe fazendo a pergunta para saber se o senhor cria, porque eu estava doente e eu li Marcos capítulo 16 e eu orei para esse Jesus que cura e ele me curou. Então não importa para mim se não está nos melhores manuscritos, eu creio que Jesus cura. Aleluia. Então entenda uma coisa, esses sinais que a palavra de Deus está falando, irmãos, acontecem até hoje. Sabe, nós estávamos lá nessa conferência e nós estávamos ouvindo o pastor Todd White. Ele é um homem de muitas curas, de muitos milagres. E eu não vi ele colocar a mão sobre ninguém, mas eu ouvi ele perguntar aonde estavam os cegos. E muitos cegos naquele auditório enxergaram naquela noite. Muitos surdos que estavam ali. Os sinais seguirão aos que creem. Essa promessa de Jesus, irmãos, precisa dilatar no nosso coração e entendermos que Jesus, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e Ele será eternamente. Então deixa eu te falar isso, que nós vamos agora entrar nos textos, e eu não vou comentar muitos os textos, mas nós vamos ver isso acontecendo no livro do Atos dos Apóstolos. E os Atos dos Apóstolos continuam até hoje acontecendo, para aqueles que creem no poder de Deus. Então observe aqui no texto que os sinais seguirão aos que creem. Quem crê, diga amém. Então qual é o primeiro sinal que está escrito aqui? Vamos acompanhar, qual que é? Bota lá para mim, filho.
no versículo 17. Qual os primeiros? Em meu nome, o que está escrito? Vamos lá, irmãos, isso é aprendizado hoje. Diga, expulsarão demônios. Será que os discípulos expulsaram demônios? Coloque para mim Atos 16, 18. Paulo está andando naquela rua de Filipos, indo para um momento de oração. E todos os dias que ele descia lá, uma menina possuída por demônios falava, e não falava mal, falava bem. Aí vem homens de Deus. Mas teve uma hora, o que está escrito? Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Sabe que espírito aqui é? É o espírito imundo, é os demônios. Então os sinais seguirão. E olha que Paulo, não foi ele que exatamente recebeu diretamente essa palavra de Jesus, porque essa palavra não era só para aqueles discípulos, os 11, era para todos aqueles que crescem. Então quem crê aqui diz amém. Então Deus tem sinais para a tua vida. Aleluia. E o que Paulo falou? Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E o que aconteceu? Diga, e na mesma hora, o espírito saiu. Então, o primeiro sinal que nós temos aqui, qual que são? Expulsarão os demônios. Irmão, se você crê, quando os espíritos imundos começam a se levantar aonde você estiver, se você crê, esses sinais acontecerão na tua casa, em qualquer ambiente que você estiver. Os demônios terão que receber essa ordem e obedecer em nome de Jesus. Aleluia. Na sequência, os sinais acompanharão. Qual é o próximo? De Marcos 17. Falarão novas línguas. Vamos para Atos capítulo 2, versículo 3, versículo 4. O que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 3 e 4, é o Pentecoste. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falasse. Diga, sinais das línguas. Quem tem sinais aí já das línguas? Então o Jesus de lá de 2000 anos atrás continua operando na tua vida. Aleluia! Na sequência do texto nós temos qual outro sinal que está aparecendo? A palavra de Deus, engraçado isso, irmãos, que diz que se forem mordidos por serpentes, coloca aí para mim, volta sempre no Marcos ali, capítulo 16, tá? Marcos 16, 17, volta lá, meu filho. Depois das novas línguas, o próximo. Pegarão em quê? Olha só, irmãos. Agora é claro, você não vai sair por aí ser um caçador de serpente, né? Ser um encantador de serpente, não. Isto é uma promessa para fatos que podem acontecer até de acidente. Veja o que está escrito agora em Atos, capítulo 28, versículo 3 e 5. Coloca para mim lá. Paulo está onde? Na ilha de Malta. E ele vai recolher alguns gravetos, olha lá. Sendo Paulo ajuntando e atirado à fogueira um feixe de graveto. O que está escrito aqui? Diga, uma víbora. Aqui é a mesma coisa que serpente. Fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Agora, ó, mais para frente,
O 4. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas olha a sequência. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Aí virou, ele já queria adorar Paulo. Diga sinais. Diga sinais. Víbora na mão. Está escrito que Jesus, os sinais seguirão. Se a serpente vier, não lhes fará. Quantos querem sinais sobrenaturais, irmãos? Quantos creem que esse tempo será um tempo de sinais maravilhosos? Por que será, pastor, que Jesus falou a respeito de víbora, de serpente? Isso aqui, irmãos, não é figurativo, é literal. Sabe por quê? Porque naquele período de tempo havia muitas situações que eles iam pregar o evangelho, em muitos lugares em que havia muitos animais peçonhentos. Então havia uma promessa poderosa que os sinais acompanhariam. Agora, essa é tremenda. Volta lá em Marcos capítulo 16. Na sequência do versículo diz o quê? Vamos lá. Se impuserem, diga comigo, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então observe que isso era promessa. O que nós estamos lendo aqui é os sinais em curso, acontecendo. Agora vamos a Atos capítulo 3, versículo 3 e 5. Atos 3, quando ele viu Pedro e João, o que é isso? É o coxo, que está lá na frente da porta do templo. Pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e anda. Diga sinais. Pedro chegou na casa de Enéas. Enéas estava morrendo. Pedro chegou lá e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ou seja, sinais em curso para aqueles que creem. Levanta a mão em nome de Jesus. É você que crê. Em nome de Jesus eu vou te dar uma palavra profética. Esses serão tempos em que Deus vai trazer grandes sinais na tua vida. Quem recebe diz amém. Hoje, irmãos, haverá uma impartição de milagres aqui. Deus vai começar a usar você para curar pessoas. Não, vou dizer de novo. Deus vai te usar para curar pessoas. Vai começar pelos teus filhos. Vai começar pelos teus vizinhos, lá na tua empresa, no lugar que você estiver. Esse é um tempo, irmãos, que Deus vai trazer sinais sobre nós. Eu estou crendo nisso. Sinais vão estar em curso neste tempo para aqueles que creem. Os apóstolos receberam, mesmo que Paulo não estava naquele grupo, ele também operou esses milagres. Então observem, para a gente ir finalizando. Paulo declarou como ele pregava o evangelho. Coloca aí para mim 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha só. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Mas no quê? Diga, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sabe o que vai acontecer? E já está acontecendo, irmãos. O Espírito Santo está empoderando a sua igreja. Diga amém, meu irmão. Ele está empoderando a sua igreja.
Nós não vamos ter uma pregação morta, nós vamos ter uma pregação de Espírito Santo e de poder. Poder de Deus aqui é dunamis, é aquilo que vem e saqueia o inferno para povoar o reino de Deus. Para finalizar, Romanos capítulo 15, versículo 19. Primeiro Paulo escreveu aos Coríntios que a mensagem dele era baseado em Espírito, no Espírito Santo e no poder. E agora os Romanos, ele está dizendo assim, ó. Por força de quê? E o quê? E pelo que mais? Diga assim, sinais, prodígios. Diga sinais, prodígios. Não, está muito devagar isso aqui. Diga sinais, prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Coloca a mão sobre a tua vida, sobre o teu ser assim. Coloca, diga sinais, prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Escreva que eu estou te falando, escreva mesmo. Algumas coisas vão começar a acontecer aqui que vão te surpreender. Deus vai te dar surpresas de sinais. Ouça isso. Eu estou nessa busca e eu estou crendo. Isso vai ser desatado. Eu estou orando, estou ali no cenáculo, sei que não foi ainda no cenáculo, a buscar Deus. Não que é um lugar sagrado, mas é um lugar que Deus tem preparado para nós. E o Espírito Santo começou a trazer uma palavra sobre mim. Estou depositando em você. Estou depositando em você. Estou ensacando você de milagres e sinais. Estou ensacando você, colocando em você. Estou depositando em você, estou depositando em você. E Deus começou a ministrar o meu coração. Ele começou a me mostrar algumas pessoas aqui na igreja. Não vou falar agora para você não se gloriar. E eu não estou me gloriando nisso. Eu estou querendo dizer que Deus está depositando sobre pessoas aqui. Pá, pá, sinais, prodígios, sinais, prodígios, sinais, prodígios, sinais, prodígios. Vão começar a injetar em você sinais, prodígios. Você vai ver coisas, Deus respondendo sua oração, você tocando em pessoas, você ministrando pessoas, e você vai ser surpreendido porque Ele está depositando isso que está dizendo para nós. Esses sinais seguirão, esses sinais seguirão, esses sinais seguirão, esses sinais seguirão. Para quem está buscando, esses sinais seguirão. Você vai ter respostas de Deus que você vai perguntar assim: da onde você veio isso? É sinais, é prodígios, é coisas que vão se abrir diante de você e você não terá realmente respostas para isso. Mas ouça, é os sinais, é os prodígios que estão vindo sobre uma igreja que está buscando. Ele vai te encher desses sinais. Pastor, eu quero ver coisas acontecer. Ouça o que eu vou te falar. Até aqui, até o final do ano, você tem que estar na expectativa. Aonde estão os prodígios? Não é brigar com Deus, é estar desejando ver Deus fazer. É desejando ver Deus fazer, é sendo você um instrumento e dizendo: Senhor, é tua promessa, os sinais seguirão. Então aquilo que aconteceu no passado, que se cumpriu, se estendeu pelo livro de Atos dos Apóstolos, está se estendendo na história da humanidade. Aonde tem gente que crê, tem sinais. Aonde tem gente que crê, tem sinais. Aonde tem gente que crê no poder de Deus, tem prodígios de Deus, tem milagres de Deus, tem libertação, vai ter salvação, vai ter libertações extraordinárias. 1 Coríntios 13, 1 a 14. 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 1 Coríntios 13, 1 a
Você crê nisso? Os sinais seguirão. Pastor, mas esses são os únicos sinais que estão registrados? Não. Se você pegar, não há tempo, irmãos, estudar o livro de Atos, você vai ver os milagres mais extraordinários. Mortos ressuscitando, Deus abrindo portas, paralíticos andando, cegos enxergando. Mas para isso tudo precisa ter gente que creia e diga assim: eu quero entrar nessa dimensão. Sabe, irmãos, durante todos esses dias, estou finalizando, eu foquei em estar nessas conferências, porque há uma fome despertada dentro de mim. E eu fui para essa conferência, e eu disse assim, há muitos anos atrás, lá em Toronto, a primeira vez que fomos, eu e minha esposa, fomos ministrada pela Heidi Baker. Heidi Baker é uma grande missionária. Eu vou estar falando um pouco de algumas coisas que eles estão atravessando em Moçambique. No ministério dela, há muita ressurreição de mortos, muitos milagres. E nós fomos ministrados a primeira vez lá em Toronto por ela. E eu saí daqui, eu disse assim: Senhor, eu creio na transferência de unção, na impartição. E eu gostaria muito de ser ministrado por Daniel Colenda, por Todd White, por Heidi Baker. Mas sabe, irmão, quando você chega naquele mar de gente lá, você diz: mas como é que vai ser possível? Por que eu estou falando isso? Eu estou dando um testemunho pela minha fome. Eu estou com muita fome de Deus, irmãos. Muita fome de Deus, muita fome de Deus. E eu, quando cheguei lá, ontem foi o último dia. E eles fizeram um corredor de fogo. Para 100 mil pessoas, irmão, não é fácil. E quando eu entrei naquele corredor de fogo, eu digo: mas será que eu vou ser ministrado pela... Não é que a gente idolatra pessoas, eu estou dando um testemunho, finalizando essa mensagem. Porque eu reputo a unção que você honra, irmãos, é a unção que vai te tocar. Há pessoas que não honram nada, e elas nunca passam do seu patamarzinho, porque elas não aprendem sobre honra. Quando você honra algo que está sobre a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus toca você com aquilo. Porque você está reconhecendo que Deus está se movendo ali. A unção não é da pessoa. A unção é de Deus, que vem através da pessoa. E naquele corredor, irmãos, de milhares e milhares, eu tive o privilégio de novamente ser ministrado pela Heidi Baker. Quando eu caí, colocaram, como a gente coloca, né, ao lado, e ela veio e orou 2 vezes por mim. Eu saí de lá, eu estou até agora tonto, irmãos. Eu vim de lá com uma tontura que eu não sei de onde, parece que eu tomei muito vinho. Aí estava eu: ô pastor, tudo bom? Não, vim de Deus. Irmão, me deu uma dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça. Fiquei tonto, fiquei perdido. Não sabia se eu ia para a direita, se eu ia para a esquerda. Mas dentro de mim uma convicção. E é isso que eu quero, irmãos, nessa noite. Liberar sobre a tua vida. Deus quer, eu tenho uma convicção tremenda, irmão. Tudo que Deus coloca na minha vida é para poder repartir com vocês. Deus quer fazer sinais na tua vida. Que você possa dizer assim: uau, isso é Deus. Isso não pode ser o homem. Há muitas pessoas com ministério aqui, irmãos. E Deus quer que o nosso ministério
seja com crianças, com jovens, com adolescentes, com homens, com mulheres, seja acompanhado de sinais. Que quando a gente falar, aconteçam os sinais. E vai acontecer, irmão. Você quer ser um depósito desses milagres? Para poder, desses depósitos, tirar e abençoar outras pessoas? Está disposto a receber algo da parte de Deus? Para que através das tuas mãos, da sua vida, você seja um instrumento na mão desse Deus Todo-Poderoso. Vamos colocar-nos em pé. Eu quero chamar os pastores e os irmãos que têm ministrado conosco. Venham